Vamos dar início, então, à nossa reunião. Hoje nós teremos em continuidade a palestra anterior, professora Tacla Barbosa vai nos falar sobre as alterações citológicas glandulares. Então, para complementar aquela sopa de letrinhas que nós tivemos na reunião anterior. Eu nem vou falar, porque senão eu vou fazer mais confusão ainda do que eu já fiz da outra vez. Marici, obrigado, agradecemos a você. Por favor. Eu que agradeço a oportunidade de falar sobre aquilo que a gente trabalha todos os dias. E trouxe a foto que o pessoal gostou, porque é o HC sem, a faculdade sem o HC ainda, bem lá atrás. Bom, então são as alterações cervicais glandulares, o que fazer? Então a gente vai falar um pouquinho sobre Papa Nicolau de novo. Eu vou reintroduzir a nossa conversa em termos de colpocitologia do Papa Nicolau, que descreveu, por sinal, Papa Nicolau é com A ou U. Eu acho que isso faz a diferença de quem lê de quem não lê, porque o pessoal está popularizando Papa Nicolau pondo A-U, não é. Ele é grego e ele desenvolveu o método da citologia, todos sabem, por conta de outro estudo que era para uma avaliação hormonal através do esfregaço cérvico-vaginal, e acabou que ele conseguiu desenvolver, foi Papa Nicolau e Traut que publicaram em 1952 o estudo finalizando a perspectiva de fazer um screening de câncer do colo e que levou rapidamente aos países desenvolvidos a diminuição de 50% da mortalidade por CA de colo. Ao longo do tempo, foi percebido que é um método pouco sensível, mas muito específico. A gente acaba criando jargões para poder fixar algumas ideias, e eu sempre falo, se tem uma célula estragada, procura de onde é. Ela vai estar em algum lugar. Então, quando tem uma célula ruim, vá lá e procure, porque vai ter da onde ela veio. Agora, ele é pouco sensível, então pode ser que você colha, por vários motivos descritos, que pode se perder uma célula que esteja alterada e, de repente, a gente não tem a positividade que deveria ter. Então, aqui só para mostrar a citologia, que era classe 1, 2, 3, 4 e 5, que depois virou displasia e acabou em Bethesda a partir de 2001, com a última revisão já em 2014, 2017, e nós sabemos que as células, então, vêm do útero endometrial aqui dentro, a endocervical, as escamosas de vagina e superfície ectocervical do colo, que são os tecidos pluriestratificados escamosos da região da mucosa vaginal e do colo, e das células colunares ou células glandulares que estão aqui no canal cervical, que é sobre o qual a gente vai falar. Quando elas se apresentam de forma atípica, na citologia cervical, geralmente se originam do epitélio glandular da endocérvice, mas fica claro que ela pode vir daqui também, né? Então, a gente tem que lembrar disso quando a gente vai fazendo as nossas observações. Vejam que as células são bem diferentes das células do escamoso. E essas características, para os patologistas, citopatologistas, elas apresentam alguns aspectos que tornam mais confundíveis com outras células, gerando, então, os diagnósticos diferenciais e a preocupação que nos leva na presença dessa entidade. De novo, para lembrar que houve, na última publicação, nós estamos aguardando que brevemente terá uma nova publicação sobre as diretrizes brasileiras para rastreamento do câncer do colo. É bastante importante a gente falar sobre isso, porque
Na verdade, sempre se levou muito em conta que a gente seguia as diretrizes e orientações europeias e principalmente americanas. É importante a gente conversar com o mundo, mas de ter uma noção de todo mundo fazer meio paralelamente as mesmas condutas, mas a nossa conduta ajustada para a nossa população e nosso ambiente é muito importante. E repetindo sobre a nomenclatura brasileira, que em 2006 os citologistas do Brasil insistiram numa nomenclatura diferente, mas, finalmente, em julho de 2020, em plena pandemia, a Sociedade Brasileira de Citopatologia trouxe uma atualização da nomenclatura para os laudos citopatológicos do colo uterino e das áreas anogenitais em geral, mostrando, então, que todos os tecidos apresentam as mesmas alterações e cabe a nós enviarmos o material orientando e falando de onde que eles são. E as gradações ficaram equivalentes, iguais, e mais do que tudo, por mais que quem foi que falou que medicina é 90% de nomenclatura, o Milor Fernandes, mas acontece que é importante a gente dialogar com o mundo, falar a mesma linguagem, e particularmente nesta publicação, um ponto alto de alteração e de definição para nós foi as anormalidades em células epiteliais. Semana passada falamos sobre as escamosas de origem indeterminada, significado indeterminado, que foi ASCII-US e ASCII-H. E hoje nós vamos falar de células glandulares, que são exatamente o que houve, acho que a maior mudança, a maior definição nova, que eles determinam que as células vão ser definidas de acordo com as suas características, as células atípicas, conforme a origem. Então, endocervicais atípicas, endometriais atípicas, glandulares atípicas, e nesses três grupos, sem outras especificações, o que quer dizer que não há nenhuma sinalização, pelo menos do ponto de vista citológico, de que tenhamos uma neoplasia, alguma coisa mais grave. E as células, da mesma forma, endocervicais atípicas, glandulares atípicas, favorecendo neoplasia, então nós temos que ficar mais atentos. É mais que isso, os adenocarcinoma in situ, endocervical, endometrial, o extrauterino e sem outras especificações em geral, que nós vamos comentar. Então, hoje falaremos das células glandulares atípicas. O termo expresso pela sigla AGUS, que muitos de vocês talvez se lembrem que eram comentados, eram definidos, ele foi substituído por atipias em células glandulares AGC. Então, apesar de que a nomenclatura, mas a gente não sabe por que todo mundo tem que ficar mudando, mas o fato é que isso é aceito no mundo, a gente fala em AGC, há uma justificativa para sair do AGUS e a gente vai ver que eles falavam de significado indeterminado ou não se pode afastar alto grau, em analogia ao ASCII-US e ao ASCII-H. Então, era a AGUS-H e a AGUS e a AGH. O fato é que a ideia de tirar esse paralelismo com ASCII-US e ASCII-H é porque justamente havia uma simplificação, conforme o que a gente viu na semana passada, e nós vamos hoje ver que as células glandulares têm um significado mais especial, mais preocupante, digamos assim. A introdução, então, desta definição promoveu um incremento na sensibilidade do exame de Papa Nicolau para neoplasias glandulares. Então, são células bem características para quem vê, com todos esses núcleos mais hipercrômicos, e as células glandulares atípicas de anormalidades, né, como estão aqui, os achados possíveis incluem células atípicas, então, tanto endocervicais quanto endometriais ou glandulares, favorecendo a neoplasia quando endocervicais ou glandulares, e daí nós temos o adeno in situ, uma entidade bastante importante que nós vamos citar, e as demais aqui.
Por que a gente está preocupado em ver isso? Primeiro que já de acordo com o que nós vimos na anterior, são os termos que se usa, isso representa coisa de 70% do nosso dia a dia em consultório. É muito importante que nós tenhamos alguma noção sobre como nos comportarmos diante dessas letrinhas aqui que estão presentes. Esse percentual está relacionado com o que foi encontrado pelo Siscolo. O Siscolo é um programa que tem do Ministério da Saúde, em que todos os Papa Nicolau que são feitos no Brasil são encaminhados para lá. Então, tudo que os senhores colhem, que eu colho, que nós fazemos, ele é registrado aqui na anatomia patológica, existe uma pessoa que digita e manda para o Ministério. Então, o que nós fazemos também está considerado neste grupo de exames. E da última estatística que nós temos, que é a última publicação, de 2016, havia um levantamento de que o AGC representou 0,13% de todos os exames que foram colhidos no Brasil e encaminhados para lá nos resultados. E dentre os alterados, ele representa 4,7%. Eu vou recordar que o ASC-US, que é o mais frequente de todos, era basicamente 50% dos alterados. Este valor de 0,13 se assemelha ao que é publicado no mundo, nos outros países, 0,08 a 0,81%. Eles constituem um achado muito menos comum do que das células escamosas. Eu vou só colocar aqui, depois eu volto, que nós temos um levantamento feito no nosso serviço, do nosso atendimento, que ficou limitado por um período relativamente curto, mas mostrou claramente que nós estamos acompanhando o mundo no sentido de nosso serviço tem de células glandulares com alterações e que incluía todos os nomes e as passagens e transições. Nós temos aqui, ficou escura, 0,96%, menos de 1%, como todo mundo tem. A gente deve mencionar que essas anormalidades glandulares, elas são encontradas em menos de 1% das amostras de citologia cervical. É mais comum em pacientes com idade maior que 40 anos, obedecendo a um valor de 1,1 a 2,4 em 1.000 nas idades de 40 a 69, enquanto que nas jovens é de 0 a 0,8, quer dizer que se destaca que realmente é acima de 40 anos que ela se apresenta. As alterações glandulares se originam da endocélise ou do endométrio, como pudemos ver, principalmente, podendo, em avaliação mais aprofundada, resultar no diagnóstico da doença em outro local. Este fato também é importante porque, como o AGC tem uma representatividade pequena em número, mas importante de sinalização de patologia, quando nós não esclarecemos se ela é de endocélise, endométrio ou o que representa, temos que sempre pensar numa doença à distância. Câncer de ovário, trompa de falópio são os locais mais comuns extrauterinos, 0,1 a 0,6% das pacientes com AGC. Mais raramente, o AGC é um sinal de malignidade glandular oculta de um órgão não ginecológico, como cólon, mama ou estômago, mas isso é fortemente citado na literatura. Mas nós também sabemos que os pólipos endometriais, metaplasia tubária, patologias benignas, vamos ver outras, são exemplos de distúrbios uterinos que têm sido associados à AGC. Então, quando nós temos um achado desse tipo, nós podemos ficar bem tranquilos. Eu vi um pólipo e tinha um AGC, tira o pólipo e repete depois, nós vamos ver isso porque é tranquilo. Então, por que a gente fica tão preocupado com a AGC? Eu acho que essa noção vocês já têm intuitivamente, que ASC-US, ok, ASC-H, vamos procurar que deve ter alguma coisa do colo em questão escamosa, e o AGC, olha, cuidado, não deixa o AGC passar, sempre a gente tem essa noção. É porque a neoplasia intraepitelial, ela pode estar relacionada com a neoplasia intraepitelial escamosa,
e isso representa um percentual muito alto dos casos de AGC. O adeno-CA in situ, adeno-CA invasor, adeno-CA de endométrio, outras neoplasias que nós comentamos, extrauterinas ou de outras derivações müllerianas, e entre os achados benignos, falamos em endometriose, metaplasia tubária, uso de DIU, gestação, uso prolongado de progestágenos, alterações reativas após conização, cauterização ou biópsia. Um dos motivos pelos quais os patologistas nos aconselham que após um procedimento nós devemos aguardar por volta de 6 meses para podermos fazer um procedimento, uma coleta de citologia, uma colposcopia, uma biópsia, que não tenhamos uma precipitação com alteração que não será correspondente a uma realidade. Então, o que se fala muito é de AGC-SOE, sem outra especificação, como eu falei, então das 3 células, e o AGC favorecendo neoplasia, então das endocervicais e glandulares. Então, aqui só exemplo para vocês verem de novo como pode ser difícil esse diagnóstico. Nós temos pessoas como o Dr. Luiz, que realmente a gente aprendeu a trabalhar com ele. Ele vê tudo e mais um pouco, e vê lá de cima até embaixo, tem muita experiência em ver. E o AGC favorecendo neoplasia já é essa aqui, o adeno invasor e o adenocarcinoma. Ele, então, representa uma preocupação por ter alto risco relacionado. Vocês vejam que 15% a 56% dos AGCs vão acabar revelando que a paciente tem um NIC2-3. Isso é fato. Quando a gente tem AGC, tem que procurar, porque muitas vezes é o escamoso que se apresenta. 0,8% é adeno-CA in situ, 9% de invasor e 1 a 8% de progressão para CA invasivo. Por que isso é tão importante? Ele está escondido. Todas as alterações glandulares são muito difíceis de termos acesso. Então, a gente tem que pensar, inclusive, em fazer em mulheres acima de 35 anos que apresentem essa alteração, uma investigação endometrial. E abaixo de 35 anos, mulheres com sangramento anormal, anovulação crônica e obesidade também merecem a investigação do endométrio de forma ativa para que tenhamos essa noção da possibilidade de ter alteração endometrial. E lembrando que célula endometrial atípica, em qualquer circunstância que for descrita num relatório citológico, tem que despertar preocupação. Não dá para ficar meio tranquilo, não. Vai procurar porque tem chance de ter algum problema. Então, aqui, só para essa carreirinha aqui, mostrar que no meio dessa sequência dos ASPs, nós temos, então, o AGC, 30% aqui relacionado com HPV de alto risco. Eu vou mencionar mais adiante a importância desse HPV com relação ao adenocarcinoma, e 0,5%, então, é do adenocarcinoma, 15% está aqui nas escamosas, e temos 1% relacionado com o adeno in situ. Todas as alterações citológicas que temos aqui nas diretrizes que apresentam alterações maiores são encaminhadas para a colposcopia. Apenas o ASCOS e a LCIL é que se repete, como eu mencionei semana passada. O resto é todo mundo para colposcopia, inclusive o nosso, aqui está desplacado errado, o nosso AGC, que vamos falar hoje. É que a gente falou do ASCOS e do ASCH semana passada. Então, a gente vai começar... Alguém perguntou alguma coisa? A gente vai começar falando e levando em conta, inclusive, o fluxograma que nós temos ali nas nossas diretrizes. Eu me baseio nelas porque é um trabalho brasileiro que a gente valoriza muito, mas, obviamente, até vou também voltar a falar de que diretrizes servem como orientações. Nós não temos que olhar e falar, tem que cair aqui dentro e fazer desse jeito.
Nós temos que raciocinar com os dados clínicos, com idade, com paridade, com o risco da paciente, para poder encaixar, porque senão nunca dá certo. E, particularmente aqui, volto também a repetir, nós estamos na expectativa de que brevemente nós teremos inserido neste contexto a realização do teste de HPV, eventualmente com a genotipagem, sobre o qual falaremos, mas no momento não temos, mas nós vamos incluí-lo, porque inclusive o professor me falou, a gente já tem uma conduta aqui no hospital, porque nós temos esse teste, nós fazemos de rotina. Então, aqui a gente sabe que aqui é o que eu queria falar para vocês, virou a GCUS, a GCH, isto caiu por conta de tirar essa nomenclatura para não se fazer analogia com ASC-US e ASC-H, então hoje a gente fala em AGC, a conduta é a mesma para todos, então imediatamente se faz colposcopia e avaliação endometrial quando se faz necessário pela idade ou por algum sintoma. Vocês vejam que aqui a conduta que é recomendada é uma colposcopia, mas também com uma nova coleta de citologia. Eu confesso que a gente não faz sempre isso, mas eles recomendam com especial atenção para o canal cervical e o ultrassom para avaliar o endométrio. A investigação de doença uterina, então, é se persistir o diagnóstico de AGC ou se ao final de investigação não for possível concluir o diagnóstico. Mas vamos olhar aqui como é que a gente faz. A colposcopia, ela vai ter achados anormais ou não. Se ela tiver, se procede à biópsia, e se houver um resultado que nos leva a um diagnóstico certo e definido, a conduta vai ser de acordo com o resultado. Se for câncer, se for um adeno, se for um NIC1, 2, 3, tudo vai para cá. Se for um ou não tiver achados anormais, nós teremos que fazer uma avaliação do canal endoscervical. Este, de novo, um assunto bastante controverso, mas, ao mesmo tempo, tranquilo, porque há duas formas de fazer essa avaliação. Deixa eu ver se está aqui. É a curetagem de canal e a citologia com a escovinha. É um assunto que é controverso, mas é bem discutido, de que os patologistas, até onde a gente conversa pessoalmente com eles, falam que a curetagem de canal entrega material que já vai meio destruído, estraga a base de onde ele é retirado e que não apresentaria vantagens em geral. A citologia, se bem colhida, girada dentro do canal, entregaria um material mais adequado para análise, permitindo que o restante do colo para uma possível intervenção fique mais adequado para uma análise posterior. Os trabalhos concluem que é indiferente em termos de resultado, segmento, para podermos tomar conduta, mas, pessoalmente, até onde eu vi, não encontrei nenhum patologista que gosta da curetagem, até hoje que eu conversei. Bom, então a gente faz a avaliação do canal, mas pode ser que também já defina, mas pode ser que venha negativo. Então, tendo feito uma avaliação de endométrio, tendo feito toda a colposcopia e a avaliação do canal, aí se não der nada diferente, mais grave, mais definido, nós encaramos como sendo negativo e o segmento citológico é semestral por 24 meses, de 6 em 6 meses, e nós só voltaremos a um rastreamento convencional, de acordo com a rotina, seja trienal ou mais específico, depois de 4 exames negativos. Quando nós temos exames alterados das escamosas, bastam 2 exames negativos para que a gente possa, então, reencaminhar. Vamos acrescentar aqui, vamos falar exatamente da colposcopia e da parte do HPV, para mostrar para vocês que ainda existe mais um recurso aqui que não consta e que, então, a gente vai ter para falar. A colposcopia apresenta dificuldades, obviamente. O orifício pode estar mais estenosado, mesmo que não estenosado, ele é pequeno para permitir a entrada,
frequentemente, o AGC em mulheres mais velhas, até na menopausa, em que a gente não tem acesso ao canal. O hipoestrogenismo, a lesão frequentemente é no alto do canal, nós sabemos disso, na medida de que a mulher vai ficando mais velha, vai adentrando a localização da junção escamo-colunar, e temos mais um dado, que é a lesão costuma ser multicêntrica. Então, mesmo que tenhamos uma aqui mais próxima, mais visível, temos a chance de ter mais altas também. Aqui, só para, não sei se dá para perceber, mas uma técnica, Dr. Fock, que tentava propor isso, é colocar o algodãozinho que a gente põe, molha no ácido acético, dentro do canal, para poder ver. Acabei não pondo aqui, não saiu uma foto, aqui a gente muitas vezes põe o cotonete. E, além disso, nós vamos ver adiante que também temos a possibilidade de fazer com uma pinça especial. Aqui são achados, imagens que podem ser observadas. Então, nós temos algumas imagens, essa aqui a luz atrapalha, mas é linda, ela realmente sugere, a citologia era um adeno in situ, que quando foi biopsiado revelou ser um invasor. A expressão ectocervical está presente em 95% dos casos, 53% ecto, 55% no canal, 38% de continuidade. Então, observa-se fusão de vílos, epitélio acetobranco acentuado, orifícios glandulares alargados. Esse aqui foi o diagnóstico, é um adeno in situ. Homenagem a Elza, que falou que tinha que ter fotos nossas, porque nós temos muitas fotos bonitas no nosso ambulatório. E este caso, que também sugere, com uma citologia AGC, ela era bem gordinha, grande, demasiada. A colposcopia mostrava, então, uma ZTA com epitélio acetobranco acentuado, dava para ver orifícios glandulares espessados e um pontilhado bem nítido, mas aqui a anatomia patológica mostrou um NIC3. Os vílos coalescentes e vascularização sugerem alteração glandular, mas não é uma coisa tão fácil. A avaliação do canal é um escovado endocervical ou a curetagem, e lembrando que a curetagem não deve ser realizada em gestante. A citologia com a escovinha na gestante não dá problema e ninguém dá problema, é bem tranquilo. Na gestação, todas as condições que a gente tem aqui estão representadas. Em geral, a gente vai repetir tudo depois de 3 meses, principalmente no ASC-US, no ASC-H, na LCIL, no HCIL, apenas a gente faz biópsia só se tiver invasão, e no AGC é obrigatória a realização de colposcopia e a biópsia se houver achados suspeitos de invasão. Na imunossupressão, todos são feitos, as colposcopias sempre feitas, também no primeiro exame alterado, as mulheres que começam a fazer Papa Nicolau antes, em todas as condições, mas, enfim, quando o resultado é de AGC, isso aqui não conta, passe a colposcopia e uma pesquisa endometrial, como nas demais mulheres, tá? A gente vai comentar aqui sobre fatores de risco para doença maligna ou pré-maligna, porque essa é a nossa preocupação com a AGC. Eu acabei não trazendo a referência, mas existem vários trabalhos mostrando que, de verdade, uma grande parte do AGC acaba não dando em nada. Mas isso não significa que nós não tenhamos que ativamente procurar por conta desses riscos que temos para essa doença maligna ou pré-maligna e que se esconde de nós. É difícil de ser diagnosticado. Então, o AGC, na citologia cervical, está associado a doenças pré-malignas ou malignas em aproximadamente 30% dos casos. Então, vejam que nos outros não. Então, tem um número muito grande que não é nada ou é benigno. A maioria das lesões encontradas na avaliação histológica são escamosas e não glandulares. Nós já mencionamos, é coisa de 50%, enquanto que os outros são menos. Mas como é que a gente vai diagnosticar um adeno in situ, um adenocarcinoma, um invasor? É através dela também. Então, torna-se importante a valorização deste resultado diante do potencial
que tem, mesmo que seja um número menor, mas nós não temos outro recurso muito bom. Então, é ela mesmo que vai nos despertar a possibilidade da gravidade. Idade avançada. Em pacientes acima de 50 anos, a malignidade endometrial foi mais comum. Abaixo de 40, a cervical escamosa foi mais comum, tá bom? Isso a gente vê também no dia a dia. E o AGC, sem outra especificação, mas persistente, ele está relacionado com o aparecimento de adeno endometrial no futuro. Então, se fica lá e não sai, preocupe-se e continue seguindo. Tanto que, para você considerar que ela está bem, é 4 exames normais. E mais o HPV, a infecção pelo papilomavírus, que eu comentei que a gente ia trazer, porque a gente tem essa possibilidade, nós temos acesso aqui e fora, na maior parte dos casos, a não ser no serviço público fora, em geral não tem. Mas as pacientes com AGC, o teste de HPV de alto risco não é tão confiável para acompanhamento de triagem quanto para células escamosas atípicas. O AGC também pode representar patologia do trato superior. Então, ele pode ser negativo. E isso é um assunto para uma outra aula, mas nós temos hoje uma nova classificação do adenocarcinoma que saiu faz 2 anos e que traz para a gente os tipos de adeno que não são relacionados com a HPV em 20% dos casos, mesmo não sendo de outra área, do trato genital ou de fora dele. Então, essa é uma novidade mesmo, é uma publicação recente, nova, de meio de pandemia, pouca gente tomou conhecimento, os onco com certeza sabem, mas os patologistas, mas nós temos que nós sabermos também que ele é um bom marcador, mas nós temos casos de adeno, não só de endométrio, de outra área, mas também de adeno em 20% dos casos em que o teste será negativo. E o teste está associado a um risco aumentado para o diagnóstico histológico subsequente, tanto da neoplasia intraepitelial cervical, que são 50%, e para os casos de adeno HPV, principalmente o 18. Continua valendo isso. E o segundo dele não é o 16. Para glandular, é o 45. Existem, então, neoplasias glandulares não HPV. Como que a gente pode situar essa questão do HPV? E eu acho que depois vocês podem perguntar. Ajuda? Ajuda ou não ajuda? Ajuda. Então, vale fazer, só que todos esses itens que eu comentei com os senhores devem ficar na nossa mente para saber. Deu negativo, fica um pouco mais tranquilo, mas não totalmente. Deu positivo, veja se é cervical ou se é glandular. E veja se tem alguma coisa mais à distância, porque ele realmente nos dá uma condição assim. Se tiver positivo, procura, né? Pode muito bem ter. Para poder ilustrar melhor, eu trouxe, para mudar até o ritmo da aula, eu trouxe um caso que também é uma coisa que muitas vezes preocupa e que é o muito mais frequente, que é o AGC com colposcopia negativa, um caso clínico para apresentar para os senhores e aproveitar para poder discutir. Então, é uma paciente de 33 anos que foi ouvir a segunda opinião, compareceu à consulta com resultado de citologia oncótica de rotina AGC, sem nem nada importante da parte dela, anticoncepção atual com preservativo e tabela, anteriormente era oral prévio. Então, o que se faz? Colposcopia. A colposcopia dela não tinha nada, praticamente uma discreta alteração de epitélio branco na entradinha do canal. E, como eu disse, eu trouxe a foto aqui, por isso que, a pinça de Mencken ou Coogan, que é a pinça que a gente usa, nós temos aqui no hospital, moro e vivo num país, a Ilha da Fantasia, eu tenho tudo que eu preciso, então a gente faz, a gente pode abrir enxergando dentro do canal, os residentes toda hora estão usando, a gente chama para pegar, aqui a gente põe, então, o cotonete para tentar enxergar, e a gente mobilizando o cotonete com ácido acético nos permite, muitas vezes, encontrar
alguma coisa dentro do canal. Não é infrequente a gente ser bem-sucedido de fazer uma biópsia e ter esse resultado. Então, além disso, fez-se coleta de amostra endocervical, pode ser cito ou curetagem de canal. A citologia tem baixa sensibilidade para atipias glandulares, comparando com as atipias escamosas, e uma colposcopia negativa não afasta a doença glandular e o HPV negativo também não. Então, veio uma cito AGC novamente, que a gente repete, lembra? Então, repetimos. Então, o que a gente faz? Deu AGC de novo, então, a colposcopia não revelou grande coisa, não, ela teve uma biópsia naquele epitélio branco. Então, foi investigado o canal e ela teve um resultado HSIL. Qual é a proposta? Excisão. Está tudo meio fácil. Então, essa é a mesma orientação para todas as situações, mesmo abaixo de 25 anos, que é raro, tá? Mas, enfim, imunossuprimidas, pós-menopausa, gestantes, só a gente não faz curetagem de canal. Mas aí ela foi para a conização e o que veio? Adeno in situ do colo do útero. Então, isso é um caso real, aquela colposcopia é da paciente, ela fez o cone e veio um adeno in situ quando ela tinha um AGC, mas ela tinha até biópsia de HSIL. A lesão media 3,5 milímetros junto à borda endocervical do fragmento, com comprometimento vascular não identificado. Eu não chamei a atenção, mas ela era primípara, era desejosa de mais gestações. E o que acontece que a gente também tem que lembrar em lesão glandular. A localização das lesões, ela pode ser mais difusa, é mais comum ser mais difusa, focal, mas pode ser multicêntrica, e esse termo é muito usado até nas publicações, que são lesões salteadas. Então, aquilo que eu também mencionei, pode estar aqui embaixo, mas pode ter mais para cima, mesmo quando a gente faz um diagnóstico, tem que pensar. Elas coexistem com lesões escamosas em 50% dos casos, tanto que, às vezes, vem, como nesse caso, as duas coisas, e, entretanto, lesões escamosas coexistem com lesões glandulares apenas em 5% dos casos. As escamosas coexistem com as glandulares, mas as glandulares, pouco com a escamosa. E o adeno in situ está relacionado com infecção por HPV-18 em 65% dos casos. Aqui nessa estatística, 30%, eu já tenho dados mais recentes em que se fala muito mais no 45% e 31%, e, por sinal, isso, paralelamente, eu vou comentar, a gente está vendo mudar, primeiro, que a gente está fazendo genotipagem, e segundo, que a gente está vendo mudar a população de tipos de vírus, tanto no escamoso quanto no glandular. E a outra dúvida, não sei se vocês teriam, mas costuma estar em voga. Faz cone ou faz CAF? Até pouco tempo atrás, havia a ideia de que tem que fazer cone cirúrgico, não deve fazer cirurgia de alta frequência. Mas, nos últimos anos, vem tendo publicações, e existe, inclusive, uma coisa meio óbvia, que é o seguinte, frequentemente a gente estava fazendo o diagnóstico de adeno depois do produto do CAF, como nesse caso. Então, você não tinha o diagnóstico prévio, você não tem o diagnóstico de AGC, tem às vezes um HSIL ou outra alteração, então você vem para o diagnóstico já tendo feito o CAF. O fato é que, diante disso e da evolução de que as coisas foram acontecendo assim, eu vou acabar, nós temos essa dúvida. Este trabalho, que foi uma comparação, mostrou que o risco de recorrência após o tratamento conservador foi de 7% pós-CAF e 5,6% pós-cone. É um dos trabalhos, existem outros, mostrando que o CAF e cone apresentam resultados semelhantes nos estudos quando avaliados quanto ao risco de recorrência. Então, ele tem sido considerado uma boa opção, é o gold standard, talvez não ainda feche como gold standard para quando você sabe que pode ter um glandular. Mas é feito hoje em dia em igualdade de condições, porque tem a vantagem de ter o regime ambulatorial
mais ou menos, porque em clínica privada é raro fazer em consultório, mas o fato é que num hospital você pode fazer, e tem menos efeitos obstétricos adversos, isso a gente já sabe, que o CAF é melhor, principalmente para pessoas mais jovens. O valor do HPV com o diagnóstico citológico de AGC. Então, o teste de HPV no momento da colposcopia para pacientes com AGC, nos quais nenhuma normalidade colposcópica foi encontrada, pode ser uma ferramenta auxiliar poderosa para identificar as mulheres com alto risco de lesões cervicais significativas subjacentes, sejam elas escamosas ou glandulares. Bom, o que eu acho que vale a pena ficar lembrando? As associações recomendam o teste de HPV em AGC com colposcopia negativa. O tratamento conservador de adeno in situ para mulheres jovens e desejo reprodutivo. O cone a bisturi está mais relacionado a margens livres, mas tem maiores complicações obstétricas. As mulheres acima de 65 anos, com história de 65 já é muito, mas, enfim, até antes já merece. Com adeno in situ devem permanecer sob controle por período prolongado. O adenocarcinoma vem aumentando nos últimos anos, ou a gente não sabe se é porque está diminuindo o outro pelo todos os programas que tentam, apesar de que aqui foi apresentado que o câncer de colo continua aumentando, mas, enfim, há muito programa de rastreamento. O HPV, alterações glandulares, aumento de incidência de adenocarcinoma, 1,25 por 100 mil mulheres, aumento de 5 a 6 vezes nas últimas décadas. A citologia oncótica cervical não apresenta o mesmo desempenho na doença glandular e a presença do HPV 16 e 18 foi demonstrada em mais de 80% dos casos de adeno cervical, mas temos 20% que não tem. E que, então, nós temos que ter negativo e ficar preocupados. A colposcopia negativa não descarta a doença e o teste molecular para HPV pode auxiliar no diagnóstico da doença glandular. O HPV positivo é um preditor independente importante na progressão da doença. É isso. Muito bom. Com fotos. Se podem dar a luz para a gente, por favor. Parabéns, Maurici, excelente apresentação. Mesmo. Muito boa. Que bom. Muito boa mesmo. E eu quero fazer 2 comentários, não sobre sua aula, vou deixar para... Mas uma menção que você fez ao professor José Foch. O professor José Foch... Fez parte da minha banca. E fez parte da história da patologia do trato genital inferior no Brasil. Uma pessoa, além de tudo, com muita sensibilidade em todos os aspectos. Humano. Muito, muito, muito. Eu pude conviver com o professor Foch e tive esse privilégio, realmente. Todos puderam conviver com ele. Foi uma pessoa... Uma outra menção que eu queria fazer é o professor Luiz Martins Terreiro, que passou, me lembra do professor Terreiro. O professor Terreiro, quando ele voltou da França, ele ficou um tempo, ele era da Beneficência Portuguesa. Ele, o Cláudio Kemp, todos trabalhavam juntos. O professor Pet também, lá na Beneficência. O professor Pet ficou muito tempo lá. Era um grupo muito forte. E o professor Terreiro, ele trouxe da França, ele introduziu aqui a coleta tríplice de ectocervical e endocervical. E vaginal, ecto e endocervical com a escovinha. Só que o professor Terreiro, ele não patenteou a escovinha. Olha. Ele não patenteou a escovinha. E depois a escovinha que ele usava, que ele começou, hoje a gente encontra várias empresas aqui que produzem essa escovinha. Então, eu lembro bem disso do professor Terreiro. Eu vou falar uma curiosidade, que tem uma empresa holandesa chamada Rovers, que ela produz escovinhas de vários formatos. Falo que eu sou apaixonada, vou tirar uma foto com todas elas. Ela tem de boca, de ânus, de menopausa, tem vassourinha, é muito legal. Virou uma coisa então, isso comum. É uma outra história uma outra do professor Terreiro. E eu queria fazer aqui uma menção, vou vir até aqui para eu poder vê-lo, vou chegar mais perto dele,
porque ele às vezes não escuta muito bem. Vem cá, Sônia, vem cá. Não no fogo, vem cá, levanta aqui, vem aqui. Eu quero... a escola de citopatologia no Brasil está acabando, mas eu não podia deixar aqui de fazer um elogio para o professor Luiz Assoni. É professor, sim, porque você ensina a todos os residentes. Quem ensina residente, quem ensina aluno, quem ensina colega, ele é professor. Eu considero todo mundo professor aqui, porque todo mundo ensina, não é quem é docente USP. Nós temos docente USP que não ensina nada. E temos docente do HC que ensina muito. Então, eu quero uma salva de palmas para o Assoni, por favor. Eu não vou te dar a palavra, não. Eu quero agradecer essa surpresa, essa homenagem, porque eu não sei, eu nos meus anos de experiência, sempre percebi uma das coisas, o problema da coleta do material. Eu várias vezes pedi aqui que colhem bem o material, porque a gente vai interpretar aquilo que me põe na lâmina. Semana passada, ainda recebi material adequado. O professor Baracai testemunha das lâminas que eu vim trazer atrás, porque não tinha material nenhum colhido na lâmina. Bom, depois a citologia errou. Poxa, é desagradável isso, viu? É muito desagradável a gente saber uma resposta que eu não tenho. Eu tenho feito um pouco uns desacordos aí. A Marici aqui vai ser uma testemunha também. Eu tenho levado alguns exames lá para ela, independente dos resultados da anatomia patológica, porque, às vezes, veja bem, quando fizeram num congresso internacional de citologia, para apresentar os resultados, não houve uniformidade entre os melhores considerados do mundo. Um era NIC 1, outro era NIC 2, outro o carcinoma in situ, tanto para a citologia como para a anatomia patológica. Então, tem umas certas coisas que precisa colher bem o material. O que acontece? As fichas aqui, elas vêm muito mal preenchidas, grande parte. Se a mulher está grávida, eles não põem, assim, ela não sabe. O que mais aparece aqui na ficha, aquele dito, ela não sabe. Eu acho que não sabe o médico perguntar. Porque se ele falar de quantos meses você está grávida, 3 meses, ela sabe. Raramente vai ser aquelas que estão grávidas e vão descobrir depois de 3, 4 meses. Outra, quando foi sua última menstruação? Né? Não sabe. Não sabe o médico perguntar, porque se é assim, faz 10 dias, que ela não sabe exatamente o dia. Então, tem que ter as coisas assim. Né? Então, eu procurei aprender um pouco também a anatomia patológica, fui até criticado na anatomia por levar lá para eles, para rever. Eu tenho olhado certo, eu tenho uma certa incompatibilidade. Então, eu digo, Marici, convoca essa paciente, faça novamente uma colposcopia e biópsia, aí vai dar aquilo que a citologia deu. Antes era para ser visita, agora é o NIC 3. Né? É verdade. Entendeu? Então, a gente procura se esforçar. O problema dos médicos foi o motivo daqui. Eu tomei essa iniciativa, cobrei da Marici, e ela começou a me mandar todas as segundas-feiras, ficam de 3 a 4 segunda-feira, porque eu ensino para eles desde como colhe o material, a mulher, quando chega, que ela deve estar preparada, visualizar o colo do útero, os aspectos do colo, e preencher corretamente, que essa ficha aqui de informação não está muito boa. Né? Mas foi impresso aí para o SUS, tudo bem, vamos aceitar. Né? Então, tem certas coisas que falam. O médico bota o carimbo invertido. Ontem me tem um médico residente que ele bota mais o carimbo invertido do que na posição. Pô, põe a direito. Ele devia estar de ponta cabeça. Isso aí. É isso aí. Então, só tem que fazer um mérito que não é meu. Provavelmente. Deixa eu Ou então falar. é atravessado. Né? Quem levou os residentes para você foi a Lana, não fui eu. Como é que é?
quem indicou e fez os residentes irem passar com você foi a Lana. Você falou que fui eu, não fui. Lana Maria. Lana Maria. Mas a Lana sempre me dei bem, ela sai. Eu sou testemunho. Eu apareci mais ou menos. Mais ou menos. Eu me dou muito bem com ele, só que o mérito não é meu, então, é da Lana. A gente tem, entendeu? E é ótimo. Acompanhado esses casos, a gente procura olhar o melhor possível. Em benefício, eu vi muitos exames assim de gente importante, sem saber, até de mulher do ex-presidente, presidente da República, me levaram lá depois de 3, 4 meses para fazer uma... Fiquei sabendo 3, 4 meses depois, bateu tudo bem, né? Isso aí. Então, acontece certas coisas, que para mim, a paciente... No terceiro mandato, né? Infelizmente, foi aquela que já faleceu, né? Como todo bom. Né? Então, para mim, para ver de uma mulher daqui, da mais humilde que vem nas clínicas, e da mulher, é a mesma coisa. Eu procuro fazer isso porque é o coração da medicina. Ou vamos tratar bem as pacientes, ou não. Bem, mais uma coisa, Marici, vou aproveitar esse momento, que eu não sei. Aproveita. Dizia nosso antigo diretor, Tarcísio, ele falava, é a sessão de descarrego. O que acontece? Muitas vezes tem caso que foi dado, por exemplo, a colposcopia, lá eles fizeram o tratamento e persiste muito. Tem que ter uma conduta, eu acho, um pouco mais radical. Porque, às vezes, se, por exemplo, dá um alto grau, né? Tratou, compara, volta e tem. Né? Aquelas que geralmente, você viu aí o HPV, o P16, geralmente tem mulheres que parece que são cadeiras cativas. Aqui tem 5, 6, 7 vezes a repetição dos exames. Quer dizer, não cede quase lugar para outros pacientes. Realmente tem essas coisas. Mas a gente procura fazer o melhor possível e errar também é humano. Eu fico até agradecido aos residentes por estarem sempre prestativos e ficam satisfeitos, porque a gente procura orientar desde o normal até a origem da carcinogênese quando acontece. Tá? Obrigado, sim, pela atenção. Parabéns, Sônia. Muito obrigado, Sônia. Perguntas? Lana? Não. Arielle, por favor, para a Elza. Falou da Lana. Elza, depois o Gibran. Professor, eu sei que nós somos o trio ternura, como nos dizem, certo? E a Lana está sempre junto com a Marici, eu nos cursos de energia. A Marici deu uma aula brilhante. Eu acho que ela tem um conteúdo muito interessante, que quando a paciente tem o AGC, a gente tem que pesquisar. Nós tivemos caso aqui, diagnóstico de câncer de apêndice, que migrou e a gente colheu com a escovinha, certo? Uma alteração. Nós tivemos câncer de pâncreas e câncer de mama. Ou seja, quando dá AGC, como a Marici falou, tem que pesquisar. E outra característica é que a Marici, com o curso de CAF, tem aparecido diagnósticos muito interessantes relacionados à doença glandular. Olha, foi incrível. Eu sou suspeita porque eu gosto, certo? Mas você falou tudo o que a gente precisava escutar. E a presença, a colheita de DNA de HPV tem sido muito importante para nós, certo? E obrigado por ter, professor, conseguido que a gente acrescente com a colheita do Papa Nicolau fazer a pesquisa do DNA de HPV. Parabéns novamente. Obrigada mesmo. Obrigado. Esse do HPV é um trabalho conjunto com a patologia, com o Venâncio e com a biologia molecular, e a biologia molecular da DLC, Divisão de Laboratório Central. Gibran. Professora, parabéns pela apresentação, muito interessante, aprendi muitas coisas, mas eu gostaria de saber se não há papel para esteroscopia no diagnóstico do AGC, uma vez que evoluímos com a miniaturização de todo o arsenal da esteroscopia, com o mini ressectoscópio, as pinças de Betoc de 1 milímetro. Será que não ajudaria?
Então, a microcolpoesteroscopia é a história disso. E não se revelou e não se confirmou como sendo interessante de alguma forma. Eu adoro esteroscopia, faço a partir daqui do HC e faço muita, e como eu faço colo, então eu não deixo passar. Mas uma das coisas que vale a pena, independente de qualquer coisa, é justamente olhar o colo, né? Porque mesmo quando eu aprendi a fazer ístero, e eu não sei mais se as pessoas estão fazendo, eu não faço mais aqui, o pessoal vai muito direto para a cavidade. Vale a pena passar para ver se tem um pólipo, para ver se tem alguma coisa macroscópica. Mas microscópica, que era microcolpo, ainda tem, até uma amiga da Elza, uma amiga nossa que veio aqui, não se confirmou como sendo de produtividade e de resultados. Você teria que colocar, era o azul, né? Azul, uma tinta de azul? Era uma tinta de azul francesa lá que punha, para poder corar as células e poder reconhecer. Não era. Não. Eu lembro que era um potinho de tinta francesa, né? Então, bom, enfim, tem uma técnica descrita, por muito tempo se tentou fazer e não deu certo. Né? Eu acho que então, a gente não pode complicar um diagnóstico que já é difícil com o que nós já temos. Eu acho que... Passar pelo colo e olhar o colo é obrigação, sim, e não é muito comum, às vezes as pessoas deixam passar, mas não frutificou. Bem, vagina também, tem que olhar. Tem que olhar a vulva. Depois que todo mundo Celso passou a Borelli. vulva, a gente tem. Oi, Marici, obrigado aí de novo. Eu já vi você falando tudo isso no ambulatório e a gente aprende muito quando discute a parte glandular. Eu queria, assim, discutir duas coisas que você colocou de conceito de um patologista que hoje não exerce mais, que era da Escola Paulista, que é o professor Guidulli. E ele dizia uma coisa interessante, que citologia, acho que a Filomena é partidária disso também, citologia não se repete, porque ele é um exame muito específico. Citologia se revisa. Se você tem... às vezes eu colhia, dizia do exame anterior, ele dizia, não, o fato de dar negativo agora não significa que o primeiro estava errado, que o que eu tenho que fazer é a revisão daquela lâmina para ver se ela estava certa, mas que a citologia repetida ela pode dar um negativo, feito que é específico, como você bem exemplificou. E uma coisa assim que você falou e que os patologistas todos são contrários é a curetagem de canal, embora seja protocolo internacional fazer. Então, tem uma técnica que a gente usou muito para fazer cone-CAF, e a gente chama de CAF de canal. E eu até, discutindo com o Uriel, a gente fez um retângulo específico, exatamente, para fazer a abordagem do canal, e era para fazer a EZT3, né? Que às vezes você não via o que tinha lá dentro do canal. Mas aí a gente fez alguns casos de AGC para poder estudar o canal sem curetar. Faz aquele paralelepípedo que a gente tira com essa pinça, e existe essa pinça que ele é um retângulo um pouquinho mais comprido, e eu já discuti isso com você, eu só queria trazer aqui para a gente. Na pandemia, isso é uma coisa curiosa que talvez nem todos tenham, a gente arrasou de CAF, porque não tinha cone para fazer, então todos os casos que a gente encaminhava para cone, tudo que deu virou CAF. Então, tem CAF de canal de monte, tem tudo. CAF, os residentes sabem disso, fazem a cada 3 semanas. Agora eu fiquei brava, só tem 8, 10, mas era 12, 14. Mas a gente continua com 10, 12. Temos um movimento enorme e todo mundo sai muito bem preparado para fazer. A gente passou a fazer, eu discutia com o pessoal que estava fazendo PTGI fora, eu falava, como é que faz? Eu preciso fazer dos casos de cone e tal. Vamos fazendo CAF. E fizemos muito CAF. E a gente faz muito CAF. E os CAFs de canal. Agora, tem caso que não dá para fazer, que é aquele colo retinho lá, eu nem com nada. Tenho medo. Mais alguma coisa, gente? Vamos lá. Jesus, Paula Carvalho, em seguida a Júlia. Olá. Oi, Marici, parabéns pela aula. Marici, eu ainda tenho algumas dificuldades de lidar com essas siglas todas. Depois de 40 anos, acho que não vou aprender mais. Mas eu tento sempre transformar coisas complexas em coisas simples. Então, veja só.
Na aula passada, você mostrou as atipias de células escamosas. E eu vou fazer um monte de coisas aqui que muito simples. Eu espero que você me corrija se elas estão sendo simplórias demais. Mas o atipia em célula escamosa, se eu fizer um teste de HPV e vier negativo, eu fico tranquilo. Ou seja, não vai ter uma neoplasia escamosa ali. Então, eu resolvo isso. Se vier positivo, vai para a colposcopia e biópsia. Quando vem uma atipia em célula glandular, pode também ser na maioria das vezes, a neoplasia que resulta, quando resulta, também é escamosa. Eu, de novo, preciso do teste do HPV, mas, como você muito bem colocou na sua aula, ela precisa investigar a cavidade. E aí, como é que se investiga a cavidade? Todo mundo manda para o ultrassom. Os piores carcinomas de endométrio aparecem em endométrios atróficos. Então, o ultrassom não vê esses casos. Eu preciso de ter uma amostra do endométrio. Ou então, manda-se para a esteroscopia. E a nossa fila no ICESP, a última vez que eu vi, tinha 68 pacientes e nós fazemos 8 por mês. Então, essa é a realidade, e por aí fora é diferente. Pior ainda. Eu preciso investigar o endométrio na atipia de células glandulares. Eu vou mostrar aqui para vocês uma sondinha uretral número 4, que eu saio de casa com ela já, porque isso aqui eu aspiro o endométrio e eu tenho o diagnóstico no dia seguinte. Não é para fazer esfregaço, não, é para colocar no formol e centrifugar. No consultório eu faço. 90% dos casos eu resolvo com essa sondinha aqui. E no ICESP também nós fazemos, porque nós não temos acesso à esteroscopia, a gente aspira. Eu queria saber se vocês aspiram o endométrio nos AGCs aí na colposcopia e se você usa esse artifício. E a última coisa que eu queria comentar com você, eu tenho recebido muitas pacientes que fazem CAF, porque o CAF é equivalente. Só que essas pacientes, elas internam, fazem anestesia para fazer CAF. Aí eu acho que é uma aberração, que o CAF ele é muito justificável para fazer ambulatorial. Se você colocar a paciente numa sala cirúrgica, fizer uma anestesia, faça logo um cone frio, porque você não vai ter o artefato térmico, você vai tirar e você não tem o problema da dor e do sangramento que você está com a paciente em ambiente cirúrgico. E o que você acha desse pessoal que interna o paciente para fazer CAF? São essas minhas perguntas. Obrigado. Imagina. A primeira delas é muito válida a questão, acho que deixei bastante claro isso, porque da outra vez, o HPV, de fato, ele tem um valor preditivo negativo altíssimo. Então, no caso das escamosas, das lesões escamosas, você fica muito tranquilo. Existe algum caso? Sim, existe alguns que não, que a gente vê a comprovação histológica e o HPV é negativo. Atribui-se a isso, ou a mais provável é que seja um dos tipos que não faz parte do tipo de HPV, do teste de HPV. Mas eu concordo plenamente, só quis salientar muito claramente, porque e você sabe mais que eu disso, que há 2 anos, em 2020, para ser preciso, foi publicada essa nova classificação dos adenocarcinomas, em que 20% deles não têm relação com HPV, então acho que é uma coisa importante da gente ter em mente. A segunda pergunta, você me perguntou sobre a sondinha. Eu aprendi isso com você, eu faço no meu consultório, mas aqui no HC nós não temos feito como rotina. Desde que a Maria Luísa veio para cá, sim, tem sido mais frequente, mas em geral a gente faz quando tem sangramento. Eu não sei se seria o caso, para se discutir, você pode sugerir, Maria Luísa, se é o caso de se fazer como rotina, nós podemos até estabelecer isso, mas eu não conheço nada, porque ninguém fala muito nisso para nada, né? Você sabe disso, que mesmo para endométrio, todo mundo fica atrás das esteroscopias e do ultrassom. Então, a gente faz, mas não é a nossa rotina. Pode se tornar até para a gente estudar e ver se
isso nos resolve, é uma coisa muito interessante e muito fácil. E a terceira pergunta, que é sobre o CAF ambulatorial, o CAF, ele tem como comprovação a facilidade, o treinamento e, mais do que tudo, que eu acho que pode eventualmente justificar uma realização dele, mesmo que em condições não ambulatoriais, que é o prognóstico e a vantagem que ele apresenta do ponto de vista de sequelas obstétricas. Então, isto é comprovado. Agora, eu, particularmente, eu sou a fazedora de cone daqui, então, eu acabo marcando muito cone, estabelecendo o parâmetro de idade, paridade e anatomia. E a gente tinha, na época da pandemia, nós tínhamos 50 cones programados, marcados para o centro cirúrgico, porque eu acho que o resultado é melhor, não é o achismo meu, é fato, isso a literatura comprova. O Gerson das Dores, que fez o primeiro trabalho de tese do CAF, ele mostrou claramente que o terceiro grupo dele, que era das menopausadas, o resultado era pior. Então, eu vejo duas coisas. Existem as indicações de cone que são indiscutíveis. Na minha opinião, a gente andou fazendo um monte de CAF por falta de condição pandêmica. A segunda coisa é que você fala, não, para que fazer no hospital? Eu faço aqui com tranquilidade, porque eu tenho o Hospital das Clínicas nas costas. Eu não faço no consultório. Eu acho perigoso fazer no consultório. Então, isso a gente tem que realmente reavaliar. Então, por que manter o CAF? Como eu defendo muito cone, eu vou ser breve. Como eu faço muito cone, a gente acaba treinando, eu falo, cone você pode fazer do tamanho que você quiser. Então, obviamente que quando você compara cone com CAF, o tecido que é retirado em todos os trabalhos, a gente observa, e os resultados que eles publicam é exatamente isso. A quantidade de tecido é que faz com que haja um pior resultado. Mas como, teoricamente, você pode fazer um cone raso, um cone médio, um cone profundo. Está na mão do cirurgião. Então, também poderia ser. Mas teria a vantagem das bordas. Mas, do ponto de vista de resultados gerais, a publicação mostra isso. A minha questão não é ser contra o CAF, eu sou a favor do CAF, é ambulatorial. Uma vez que a paciente foi para o centro cirúrgico, aí eu não vejo justificativa para fazer CAF, porque você está com ela sob controle, aí o cone é superior. E o que a gente tem visto é que as pacientes são internadas para fazer CAF. Pelo menos em clínica privada é o que eu vejo muito frequente. Eu acho isso uma aberração. Não é? Essa é a questão, não é ser a favor contra o CAF. Eu acho que é uma opinião sua que deve ser respeitada, mas a gente tem que respeitar também os critérios que a Marici colocou aqui. Se é uma paciente que você não consegue fazer ambulatorial, você pode fazer ela sob anestesia, aí é no centro cirúrgico ou no centro cirúrgico ambulatorial, de hospital dia, por exemplo. E pode fazer... Então, professor, mas a minha dúvida que eu queria esclarecer com a Marici, eu não entendi direito, se quando ela leva a paciente para o centro cirúrgico, ela prefere fazer CAF ou cone. Não, ela faz CAF também e faz cone. Não. A resposta dela, para mim, foi clara. Ela faz CAF quando tiver a indicação do CAF, mesmo no centro cirúrgico, ou faz a cirurgia, a conização clássica. Eu acho que ela foi clara na resposta dela. Mas eu acho que esse debate, vocês, como são coleguinhas de turma, podem continuar depois dessa discussão aqui para a gente poder seguir nossa reunião. Eu concordo com você. Eu acho que a coleta endometrial pode ser feita de várias maneiras. Mas eu acho que, ainda mais você, como professor e chefe de um serviço de ginecologia oncológica, nós temos que falar dessa coleta que você faz, mas mostrar dados. Mostrar um estudo, alguma coisa nesse sentido, senão nós vamos ficar no achismo, Jesus. Me desculpa, mas eu acho que a gente precisa realmente ter dados para apresentar. Vamos fazer. Mas vamos dar sequência aqui, e só para chamar um alerta, a Júlia já está ali com o microfone, um alerta que eu falo é
não fazer no consultório. Isso a Marici foi clara, a gente tinha comentado. Isso tem que ser feito num ambiente hospitalar. Porque vai fazer um CAF, pode ter uma hemorragia muito grande e você tem que ter uma retaguarda hospitalar. Então, não fazer os mais novos, não dá para fazer isso no consultório. Não dá para fazer isso. O nosso ambulatório vai direto para o centro cirúrgico, se precisar. Nós temos centro cirúrgico do Centro de Reprodução Humana, temos centro cirúrgico do hospital, temos o centro cirúrgico do nosso hospital dia, nós temos várias possibilidades. Então, é sempre em ambiente hospitalar, o ambulatorial quer dizer hospitalar. A Júlia, e depois, para a gente encerrar, o professor Nilson Mello. Vou ser bem breve. Doutora, parabéns pela aula, sempre muito boa. Eu queria te perguntar uma coisa. Quando eu tenho uma paciente com AGC persistente e HPV negativo, você acha que vale a pena um CAF, nesse caso diagnóstico? Idade. Jovem, 33 anos. Quanto? 33 anos, um filho e com desejo reprodutivo. Esse caso foi que você comentou que é uma paciente com os R3 comentando que tinha aparecido um caso essa semana. Que a gente, não aqui do HC, de fora nossa. Você tem JEC visível? Tem JEC visível, a copo veio normal. Tá. Você quer saber se você faz persistência de quanto tempo? Eu acho é o segundo AGC dela em 6 meses. Não? Espera. Eu espero. E vale a pena e fica olhando. Investigar endométrio, de repente fazer uma esteroscopia? Sim. Quando você começa a ter persistência, vai atrás do endométrio. Sim. Mas não de início, né? De início é só acompanhar e conversar bem com a paciente. Então, dá para esperar os 24 meses? Não precisa fazer esteroscopia, não. Dá? Tá. Obrigada. Professor Nilson Mello. Eu queria te parabenizar. Obrigada. Marici, eu acho que com as duas apresentações da quarta passada para essa, acho que fica bem esclarecida com os pingos nos is, né? Parabenizar também o nosso grande amigo que foi homenageado, né? Que realmente é fantástico. Você fala uma coisa, está acabando a especialidade essa subespecialidade da patologia, e que é uma pena, porque é uma coisa bastante importante. Duas perguntas que eu ia fazer, já foram feitas, você respondeu, e só para lembrar, né, também ao Jesus, que foi motivo de tese do Valdemir Washington Rezende, ele fazia no ambulatório em geral à tarde, eu acompanhei, e às vezes eu ajudava, a questão do AMIL, né, também é uma outra possibilidade bastante grande, que ela é bastante estipulada fora do Brasil, né? O professor Pinotti recebeu para dar os pareceres em relação a isso, na época ele passou para eu ajudá-lo, que é bastante interessante, é ambulatorial, vê uma amostragem muito boa, mas também, como disse o professor Baracá, tem várias formas da coleta endometrial, acho que é importante ver e fazer, né? Mas eu acho que a gente tem que ter a responsabilidade de uma coisa que foi falada aqui, a coleta da colpocitologia oncológica é de fundamental importância. E nós, e muitas vezes como ginecologistas, nós ficamos preocupados com, às vezes, uma coisa que não estamos vendo, que está no interior do abdômen, né, da genitália, mas a gente passa direto pela vulva e pela vagina, né? A vulva é a mais passada no exame, quer seja pelo toque, pelo especular, mas ela, em geral, o ginecologista, ele é cego para ela. Quando tinha um espéculo ainda metálico, tudo bem, mas hoje não pode descuidar que nós temos o de plástico transparente. Então, acho que essas coisas são muito importantes para a gente chamar atenção. Mas parabéns pela aula. Muito obrigada. Só complementando isso que o Nilson falou, depois você, da vulva, no passado não tinha prédios, né? Então, a mesa ginecológica ficava na janela. Ficava na janela, porque não tinha o foco de luz, não tinha nada, e precisava enxergar a vulva. Como é que enxergava a vulva? Pela luz natural.
Era melhor. Isso era no passado, era assim. É melhor o natural, né, Hoje Lana? não tem. Não, o melhor é olhar, como ele Olhar. falou, tem que olhar a vulva. Não é passar direto da vulva, de jeito nenhum. Seus É só... final. Ah, não, estou aqui. Seu tá aí. Eu acho que só vou salientar de novo, me deram chance de falar, estou falando. Mas 30 segundos, hein, agora. primeiro, Você já deu a não aula. esquecer a vagina. Eu acho que é uma mensagem que eu falei ao longo mas acho que menos do que talvez devesse ter falado. E, por fim, só para dar um testemunho assim, se alguém me perguntar, dentre tudo que tem, qual é a letrinha que mais confunde, se eu tiver, porque eu lido muito bem com os casos, vocês sabem que eu falo, esse caso, me pergunta quanto é, qual a idade, eu tenho toda... Mas o AGC é o que mais preocupa, é o que mais embaraça. Eu também tá tenho bom? medo do AGC. Só uma mensagem de que... Eu tenho medo do AGC também. E ele é pouco, tem pouco... É AGC ou ACG em português? AGC. Não. Atipia Células glandulares, mas a gente- atipia de células glandulares, Só que a ACG. gente- só que a gente adotou em todas as siglas Então. americanas, AGC, RAICIL, HCIL, LCIL, mas- ASCIL-S e ASCIH, é tudo É que americano. o português correto seria, né, células atípicas glandulares, Sim, né? sim, Né? sim. É a CAG. Ou células Vai ficar glandulares. muito Posso feio. pedir uma outra coisa? CGA. Hein, Nilson? Que nós comentamos isso no comecinho. Eu sempre usei na minha vida citologia oncológica, mas existe não sei se é tentando adjetivar uma palavra, oncótica, mas é muito consagrado, mas não é um termo correto. Tanto que o Nilson foi lá, fala, Nilson, O você... dicionário ortográfico da língua portuguesa não consta. Essas coisas são bastante interessantes. Diretrizes, né, do rastreamento para o câncer do colo do útero. O professor está aqui, ó. O professor Bastos estaria batendo palma, porque ele não admitia falar colo uterino. Falava uterino, você está adjetivando o colo. É melhor colo do útero. São dois substantivos. São as coisas da língua portuguesa que hoje não tem mais valor, porque, por causa da importância do inglês, o adjetivo está vindo antes. Olha que linda casa, não é mais casa linda, né? Então, houve uma mudança muito grande. E o WhatsApp, esses aparelhinhos aí, também acabou com o português, né? Não existe mais. Não tem mais. Educa mal, né? Também. Bem, A educação no só Brasil é... para comunicar, semana que vem não teremos reunião, vamos ter no dia 22 a professora Berenice virá aqui. Isso, semana que vem tem o Congresso Brasileiro, que começa Dia já... 15 é feriado. E 15 é feriado. A quarta-feira 15 é é feriado também, isso. E quando Então- é que vai ser a despedida do ano aqui, que sempre teve, agora já acabou a pandemia. Vamos fazer. Vamos fazer, Organizar, né? tá bom? Então, essa sexta-feira temos o curso de sexualidade. Cadê o Theo Lerner? Está ali. É curso teórico de sexualidade, tá bom? Sexta e sábado, no Centro de Convenção Rebouças. Tá bom? Muito obrigado.